E eu queria chamar a atenção de vocês para esse Ibope. Lógico que a gente sempre tem uma certa desconfiança de até que ponto o Ibope está falando a verdade, ou é o Datafolha que está falando a verdade, ou são as pesquisas realizadas pelos próprios partidos. E o Ibope traz uma notícia de que o Haddad estaria bem atrás do Bolsonaro e que no segundo turno a gente teria aí um empate técnico. Eu não sei se o Ibope está querendo criar uma expectativa na esquerda de que o Haddad não vence o Bolsonaro para rachar a esquerda e a esquerda partir para o Ciro Gomes. Eu não sei se a intenção deles é essa, ou talvez a intenção, ou talvez seja isso mesmo. E eu falo com toda sinceridade que qualquer resultado que a gente tiver nessas eleições vai ser um resultado bem merecido, porque a tendência de se eleger o Haddad vai ser aí um resultado para a gente voltar a ter um modelo político voltado aos interesses da maioria da população. Se a gente elege o Bolsonaro, a gente tem um modelo político voltado às elites. Eu, particularmente, eu ignoro essa parte do Bolsonaro ser misógino, eu falo simplesmente no modelo político, porque através do modelo político a gente consegue entender como as pessoas estão sendo levadas a fazerem idiotices. Porque, olha, a massa de manobra, ela está indo nessa direção, achando que ela vai votar no Bolsonaro, porque ela é contra a corrupção. Isso é a massa de manobra. Porém, o Bolsonaro, ele não vai poder fazer nada contra o Congresso Nacional, porque ele depende do Congresso Nacional. Se o Bolsonaro for eleito, obviamente, esse mesmo Bolsonaro que se diz contra a corrupção, ou ele compactua com a corrupção, ou ele roda. O que significa que o Bolsonaro vai ser nada mais, nada menos que o novo Temer. Mas o detalhe é o seguinte, dentro de um Brasil extremamente corrupto, existe uma possibilidade muito grande do povo votar no Bolsonaro com a ilusão do Bolsonaro ser uma pessoa que vai acabar com o problema da corrupção. E imaginem que coloquem no poder uma pessoa que, além de não ter a mínima capacidade de acabar com o problema da corrupção, vai continuar o processo de entrega do patrimônio brasileiro e vai governar só para as elites, porque é exatamente essa a proposta dele. Uma proposta tributária que, para poder reduzir os impostos dos mais ricos, vai criar a tributação para os mais pobres. Uma proposta de diminuição dos direitos trabalhistas que pode chegar a colocar o Brasil aí numa situação de não ter nem mais proteção ao trabalhador. Então eu pergunto, será que realmente a vitória do Bolsonaro não seria positiva sob o aspecto pedagógico? Porque hoje a gente vive aí uma situação em que nossa juventude não conheceu o Brasil que existia na época do Fernando Henrique e talvez essa massa de manobra que está gritando nas ruas pelo Bolsonaro presidente realmente mereça um Bolsonaro presidente. Bom, mas como não é possível que o Bolsonaro seja eleito e governe só para essa massa de manobra, a dica que eu dou é, se nós não trabalharmos contra o poder financeiro para a gente conseguir eleger o próximo presidente, um representante do povo, o poder financeiro vai conseguir fazer o próximo presidente, o que significa que agora que eles estão desistindo do Alckmin, existe a possibilidade sim do poder financeiro conseguir colocar o Bolsonaro na presidência. Se essas pesquisas estiverem certas, eles estão de uma forma ou de outra explorando o ódio ao PT para conseguir fazer com que pessoas apontem votos para o Bolsonaro. E é interessante a forma como essas pessoas apontam votos para o Bolsonaro, que quando você pergunta a essas pessoas coisas do tipo, me fala um projeto do Bolsonaro, elas não sabem falar. As pessoas não sabem o que o Bolsonaro vai fazer e quando elas sabem, elas falam de luta contra o kit gay, castração química, redução da minoridade penal e pena de morte, que são coisas que um presidente da República não pode fazer. Então nessa hora eu chamo a atenção dos brasileiros, principalmente vocês que estão aqui, pergunto com toda sinceridade, qual que é o motivo desse povo votar no Bolsonaro, se não um ódio que está sendo pregado contra o PT? Então essas pessoas estão sendo feitas de massa de manobra, com toda sinceridade. E se essas pessoas, sendo feitas de massa de manobra, conseguem eleger o Bolsonaro, elas vão ser as mais prejudicadas, porque, olha, durante todos esses 4 anos de governo PSDB, porque o Bolsonaro vai ser só um fantoche, essas pessoas vão tomar muito pelas caras, porque a mudança na tributação é uma coisa que já foi prometida pelo Bolsonaro, ou seja, o trabalhador mais pobre vai pagar mais impostos. Nessa brincadeira a gente vai ter também redução, fim de 13º, gente, fim de férias
sob a justificativa de que não tem isso em outros países, é uma coisa que precisa ser bem refletida. E o ponto de vista que eu tenho nesse momento é o seguinte: será que nós estamos fazendo a nossa parte corretamente? Porque quando a gente vê uma campanha do Bolsonaro nas ruas, a gente pensa, por que a nossa campanha não está nas ruas? Porque eles foram estratégicos, eles trabalharam a vergonha da campanha do PT. Eles trabalharam o antipetismo de uma forma que eles conseguiram envergonhar o militante. Então hoje, o Bolsonaro sai com orgulho, né? O eleitor do Bolsonaro sai com orgulho no peito, levantando a bandeira de que ele luta contra a corrupção. Olha que bandeira linda, né? É uma coisa fantástica. O cara sai falando, eu sou limpo, eu sou bonito, eu luto contra a corrupção. Aí o filho do Bolsonaro fala que as meninas de direita são mais limpinhas e bonitas. Isso é a campanha da direita no Brasil. Isso é quão esdrúxula é a campanha de direita no Brasil. Aí, por outro lado, a campanha de direita consegue fazer psicologia infantil com a campanha de esquerda. Ah, você vota no PT porque você come capim. E o cara acaba ficando com vergonha, porque a turminha que ele convive, principalmente essas pessoas que frequentam igrejas evangélicas, tem vergonha de falar que vota no PT porque a turminha da igreja evangélica não gosta do PT, afinal de contas o pastor mandou votar no Bolsonaro. Só que o pastor é rico e vai continuar rico. Quem vai se ferrar é o pastor da igreja pequena, porque aos poucos o desemprego vai tirando o dízimo desses pastores. O pastorzão lá de cima, esse é rico. Esse está tranquilão com o Bolsonaro no poder, esse odeia o PT.